No Muda Mundo Tamo Junto de hoje, eu tenho o prazer de receber a professora Sara da Silva Pereira. Ela é professora de educação infantil, é mestre em educação e a gente grava num domingo porque a Sara é muito ocupada. Sara, muito obrigada por essa disponibilidade, pelo interesse, para a gente poder compartilhar, né, com os professores que nos assistem, nos ouvem, um pouco da tua experiência que é riquíssima. Muito obrigada. Eu quem agradeço por esse momento, pelo convite, por participar dessa conversa, né? A respeito de práticas que eu gosto, que eu estudo, pesquiso, e também uma conversa com professores, né? De professor para professor, porque essa é a minha identidade profissional, né? Eu sou professora já há 31 anos, fiquei um tempo na educação especial, né? E também há 14 anos agora na educação infantil. Então, é a minha grande paixão. E a gente vê que é uma paixão, Sara, até pelo cenário, né? Já dá assim. Quem não conhece a Sara já tem ideia de que ela trabalha com literatura, trabalha com brinquedos, né? Trabalha de uma forma muito lúdica. Conta para a gente um pouquinho como é que veio essa tua paixão e o teu mestrado é na área de literatura afro-brasileira, né? De como a literatura contribui, né, para a construção da identidade, para uma afirmação positiva das crianças negras e não negras também, né? Exato. Mas como é que surgiu essa tua paixão? Eu sempre fui apaixonada pelas histórias, né? O meu avô, ele era um contador de histórias, então ele contava pra gente muitas histórias. A nossa mente era povoada por muitos personagens, e eu conhecia já desde a infância o lobisomem, o boitatá, as princesas, e eu sempre me imaginei como uma daquelas princesas das histórias que o meu avô contava. Quando eu fui para a escola, eu vi que as princesas não se pareciam comigo. Nessa minha época, assim, na infância, eu nunca encontrei uma princesa parecida comigo, né? Isso eu fui perceber só agora, na vida adulta. E assim, continuei minha trajetória de estudos, né? Fiz a minha primeira graduação, que foi em pedagogia, fiz uma graduação em letras, e a partir desse momento que eu comecei a estudar no campo das letras, eu assim, virei o meu olhar, assim, me concentrei na literatura infantil. E daí já comecei a estudar as temáticas, né? Por que na minha infância eu não tive acesso a esses livros lá dentro da escola, né? Será que hoje é diferente ou continua do mesmo jeito? Então foram temáticas, assim, que começaram a me interessar bastante. Aí eu comecei a pesquisar nessa área. E enquanto professora, também eu procurava assim levar essa literatura para as minhas crianças, né? O que também no começo, lá nos anos 2000, era difícil, né? Não eram tantos livros que você encontrava como encontra hoje. Hoje tem mais livros, né, no mercado editorial, nós temos muitos autores e autoras negros e negras, né? Autores indígenas. Então, nós temos uma opção maior por esses materiais. E eu sempre procuro levar, porque eu penso que, como você bem falou, né, eles formam identidades, né? Quando você se vê representada nas páginas de um livro, quando você se vê numa boneca, vê que a boneca parece com você, você forma uma identidade positiva, não é verdade? E igual você falou, as crianças brancas também, elas aprendem que nem todos somos iguais, mas que podemos e devemos ser respeitados nas nossas diferenças, né? Eu não preciso respeitar e valorizar somente quem é igual a mim, né? Eu respeito também quem é diferente, e isso a literatura nos ensina lindamente. Então, essa minha paixão vem desde a infância. Eu acho que agora que eu estou mais velha, assim, mais madura, digamos, essa paixão aumentou cada vez mais. Eu percebo, Sara, que a gente vive um movimento e se eu tiver enganada, tu me corrige, porque quando a gente participa do movimento, às vezes a gente está numa bolha e não vê, né? Mas eu vejo um movimento muito importante de pessoas negras e não negras, no sentido de estudar, de se debruçar sobre
o racismo estrutural, de conhecer um pouco, né? Também esse movimento na literatura, né, que tu disseste, hoje a gente tem autores indígenas, autores negros importantes, né? Com uma literatura de muita qualidade, isso sendo valorizado. Mas lá nos anos 2000, quando começasse a trabalhar com isso, há 20 anos, em que esse movimento não estava, digamos, se construindo como está agora, né? Não estava fortalecido como está agora, o acesso a livros era mais restrito. Quais foram os desafios? Tu sofreste algum tipo de preconceito por tentar trazer essa temática para a sala de aula? Isso foi difícil para ti? Como é que foi? Eu acho que todos nós encontramos desafios, né, durante o nosso percurso acadêmico, nosso percurso profissional. Assim, eu confesso para você que sofri. Muitas vezes você é conhecida como aquela pessoa, nossa, ela só fala disso. Ela só fala sobre isso, né? Lá vem ela de novo falar sobre racismo. Lá vem ela. Uma vez, uma colega de trabalho falou para mim, nossa, mas você só conta a história da África? Você só conta a história que tem gente preta? Não, eu conto outras histórias também, né? E as outras, se a gente parar para pensar, elas estão aí, estão postas, estão circulando. Mas e as nossas? Nós também queremos falar sobre nós também queremos contar as nossas histórias, né? Os povos indígenas também querem falar sobre si, querem contar suas histórias. E eu achei bem bacana algo que você trouxe, que você falou, né? Que você é uma pessoa branca, que vem estudando racismo. É isso mesmo, é perfeito, porque o racismo não é um problema do negro, ele não é um problema nosso, ele é um problema social, ele é estrutural, né? Ele estrutura a nossa sociedade. Então, todos nós temos que lutar para que ele acabe, nós temos que lutar para que a nossa situação mude, para que as pessoas sejam mais respeitadas, para que as pessoas reconheçam que ele existe, né? E a partir desse reconhecimento, tensionem mudanças, busquem pela igualdade racial. Então, ele é um problema de todos, não é só exclusivo dos povos, né, negros ou indígenas. Ele é um problema social, ele é um problema do nosso país. E muitas vezes o brasileiro, quando é confrontado com essas questões, né, ele nega, né, porque ninguém quer se intitular racista. Então, se ninguém é racista, como que o racismo existe? São questões para a gente pensar, para a gente analisar, né? E é difícil mesmo, porque nós, inclusive eu, que sou uma pessoa negra, cresci nessa sociedade, então muitas palavras do meu vocabulário, às vezes, tem o cunho racista, e eu mesmo, enquanto uma mulher negra, não percebo, porque eu fui educada nesse sistema, e é difícil quebrar essa corrente, esse ciclo vicioso, né? Então, é com estudo, é com debate, é com a literatura, é com os brinquedos. A hora que nós começarmos a falar sobre isso e admitir isso, eu acho que vai mudando. Igual você falou, hoje tem mais livros, temos mais bonecas, as pessoas estão falando mais sobre o assunto, você está participando de um curso, e nós vemos na rede social, universidades oferecendo, movimentos mesmo, né, movimento negro, movimento indígena, oferecendo, nós temos live, então realmente aumentou, né, as pessoas estão mais assim antenadas, isso não quer dizer que o nosso problema está resolvido, né, o tensionamento tem sido feito, e é uma luta que ela é diária, é cotidiana, né? Então, eu acho que é só o fato de nós reconhecermos que ele existe, que nós precisamos falar sobre ele e discutir as nossas ações, as nossas atitudes, já nos propicia mudança, não é verdade? Então, é isso. Assim, eu acho que aí tu fala... Mas também, né, eu acho que teve muita coisa positiva aí nesse caminho, nesse trajeto. Não, eu que te interrompi. Não, eu acho que tu falas de um ponto muito positivo sobre o qual eu me debruço também, Sara, é que até existe uma lei, né, que esses temas, né, que a cultura afro-brasileira indígena deve ser tratada nas escolas, isso é uma lei, é obrigação, né, e acho que existe um movimento também dos professores interessados não só em cumprir a lei, né, mas fazer um trabalho efetivo, de fato.
Mas eu sempre penso nessa questão que tu falaste no final. Se a gente não se apropria como cidadão, antes de eu ser uma professora, ou de ser uma jornalista, eu sou uma cidadã e que eu tenho que assumir que a gente vive num país racista e que eu tenho responsabilidade e que isso não é mimimi, assim, que me incomoda um pouco, que as pessoas ficam, mas é só uma denegrir, é só uma palavra, mas é só uma piadinha. Não, gente, isso né, o jeito que a gente foi, como tu mesmo disseste, mesmo como negra, tu também viveu nossa sociedade e também teve que ir rompendo no dia a dia uma mudança de olhar. Não, essa palavra não é bacana, isso reforça, né, um preconceito. Esse Exato. movimento, eu vejo assim que talvez ainda seja mais lento. Eu acho que tem uma coisa na superfície que diz, tem que trazer livros, né? Tem que ter boneca com negra também, tem que ter cuidado com indígena, mas de fato, no meu dia a dia, quando é que eu vou olhar para o lado e dizer assim, isso aqui não está legal, não tem negro nesse ambiente, isso não está correto, né? Quando eu vou entrar numa escola e vou ver todos os cartazinhos bonitinhos e nenhum representa um negro, como que a gente... Claro, a gente faz isso, a gente faz o papel da gente, né? Cada um... Mas como é que, como cidadã, Sara, assim, eu trabalho na escola, trabalho com jovens, com comunidades, como é que a gente pode ampliar isso para que isso seja internalizado como um valor? Porque quando for um valor, ele vai acontecer, né? Nossa, perfeita essa sua colocação. Ainda essa semana eu discutia sobre isso, né? Como que a gente faz para além da lei, né? Então, existe uma lei, a Lei 10.639, ela veio em 2006, ela mudou o artigo 26A da LDB e tornou obrigatório o ensino da cultura e da história dos povos africanos e afro-brasileiros. Isso foi lá em 2003, e eu estou falando da nossa lei máxima de educação, que é a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases. A 10.639 nada mais é que um artigo da própria LDB. Então, é a lei que comanda o nosso sistema de ensino. Aí, em 2008, ela foi ampliada, então veio a 11.645, incluindo também a questão indígena, né? Nessa pauta. Então, mas como que a gente faz para além da lei? Porque muitas vezes a lei existe, mas não foi implementada, às vezes as escolas ainda não estão trabalhando. Então, eu vejo 2 pontos aí. Eu vejo que nós precisamos da formação continuada, até esse próprio trabalho que você tem com o teu grupo é muito bacana, porque isso é formação. Quando a gente fala em formação, às vezes as pessoas pensam só, tipo, o professor numa sala de aula, né? A formação, ela é para além disso, né? Todas as falas, as boas práticas que possam ser compartilhadas, isso também é parte da formação. O ouvir os povos falarem sobre si, trazerem a sua história, isso também é formação. Esses momentos que estão acontecendo agora muito nas redes sociais, né? Por conta dessa pandemia, que não podemos estar juntos, tem momentos formativos, assim, maravilhosos. Isso não é, assim, só para o professor, é para a sociedade no geral. Mas eu penso que a pessoa também, ela tem que ter essa sensibilidade, porque às vezes você traz a formação, você apresenta os brinquedos, vocês levam os livros, e a pessoa continua achando que isso não é necessário. Essa semana, eu escutei alguém falar desses modismos. Seria modismo o indígena não querer ser chamado de índio? Isso é modismo? Como que a gente muda o coração de uma pessoa? Então, assim, essa sensibilidade de escutar o outro, por mais que ele seja diferente de mim, que ele não pense igual a mim. Nós vivemos nesse país, né, que tem essa multiculturalidade, nós temos vários povos, né? Mas por que só alguns podem produzir conhecimento e outros não? Porque tem alguns conhecimentos que são mais valorizados do que o outro, né? Claro que tem coisas que vai ser estranha à minha cultura, mas por isso eu não vou respeitar, eu não vou ouvir esse outro, escutar o que ele tem a dizer, por mais que a alimentação dele seja diferente da minha, né, que o vestuário dele seja diferente do meu. Então, nós temos aí no imaginário
questões assim como pessoas que acham ainda que o indígena, né, as diferentes nações indígenas que nós temos aqui, ainda vivem somente lá no mato, andam pelado, eles têm a cultura deles, se eles fazem isso. Mas nós temos indígenas youtubers. O indígena pode ter celular? Ele pode ter celular, sim. Ele tem uma vida. Eles não pararam no tempo. Não são povos do passado, esquecidos. E será que a gente está procurando conhecer tudo isso e levar isso lá para as nossas crianças? Ou nós ainda estamos reproduzindo aquela visão antiga do livro? E daí eu paro, assim, que algumas pessoas falam, mas então falta formação, falta conhecimento. Sim, eu acho que a formação, ela sempre vai ser necessária. O professor, ele sempre tem que estar se formando, mas nós também temos que fazer algumas buscas, né? Para além de esperar tipo, uma prefeitura oferecer a sua formação, ou alguém dizer que você tem que melhorar. Eu penso assim, quando eu vou preparar minha aula, né? Então, eu fui uma criança muito pobre, né? E a educação, ela mudou a minha vida. Hoje, tudo que eu tenho, eu devo à educação que eu tive e que os meus pais lutaram muito para que eu tivesse. E depois eu fui trabalhar com educação. Então, se hoje eu tenho bens materiais, eu devo à educação que me propiciou isso. E se hoje eu tenho valores que eu considero essenciais na minha vida, eu devo à educação. Então, quando eu trabalhei lá na minha primeira comunidade, eu pensava assim, era uma comunidade bem carente naquela época, hoje mudou bastante, e eu pensava assim, eu também quero que a vida deles mude, que nem a minha está mudando. Então, eu preparava a aula pensando, eu vou dar a minha melhor aula. Eu falo que sempre a sala de aula é um palco, assim, eu falo, eu vou dar a minha melhor aula, eu vou fazer o meu melhor. Então, quando eu vou me preparar para falar, mesmo que seja com as crianças pequenininhas, eu sou da educação infantil, não é porque eu vou trabalhar com os bebês que eu não vou preparar a minha aula, as minhas propostas, que eu não vou pensar naquela proposta, que eu não vou pensar que lá na minha sala, na educação infantil, eu tenho um canto que é de apreciação, nesse canto eu coloco imagens, se eu coloco imagens, eu vou pesquisar imagens de qualidade, não com estereótipos, isso é formação, eu estou pesquisando, o professor ele tem que ser um pesquisador. Se eu vou falar sobre os povos indígenas, eu vou pesquisar, deve ter mais do que um, né? No nosso país tem 300 e poucas línguas indígenas, então vou pesquisar. Hoje em dia a internet está aí, ela oferece muita coisa, muita informação, nem tudo é conhecimento, mas nós temos muita coisa, muitas imagens, né? E contato que nós podemos ter com outras pessoas. Então, eu acho que você tem um planejamento, e esse planejamento ele tem que ser pensado com carinho, mas também com conhecimento que compete à nossa profissão. Eu sempre, quando eu era diretora, né, gestora na educação infantil, no CEMEI, eu dizia assim para as meninas, eu falava, meninas, eu sempre cobrei muito essa questão da literatura e sempre procurei trabalhar com o meu grupo para a gente educar o nosso olhar, para saber como que um livro é de qualidade ou não, né? Quais são os materiais que a gente oferece para as nossas crianças. Eu sempre falava assim, a criança, às vezes, ela já vem com uma leitura de casa, ela já tem algo que ela traz de casa e a gente vai considerar. Só que aqui nesse espaço nós vamos ampliar. Elas têm que sair daqui melhor do que ela entrou, né? Ela tem que sair com algo a mais. Essa é a nossa função. Então, eu penso assim, que a gente tem que ter sensibilidade, nós, enquanto professores, não podemos parar. Não quer dizer que essa tarefa tenha que ser só nossa, gente. Em nenhum momento eu quero que vocês pensem que eu estou me forçando esse tipo de coisa. Cabe ao professor. Só que o nosso papel é muito importante, que a educação, ela muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo, né? Então, o nosso papel é extremamente importante. Todas as profissões passam por nós, somos nós que formamos, né? Então, é uma tarefa importante, mas não é uma tarefa única, exclusivamente nossa. É um problema estrutural, é um problema social, mas nós também podemos ir fazendo a nossa parte, irmos lendo, estudando, pesquisando, e na dúvida, quando não soubermos o que falar, que termo usar, se essa palavra ela é pejorativa ou não, nós perguntamos, e nós perguntamos para as pessoas envolvidas, né? Na dúvida, nós paramos e escutamos o indígena da nação, do Munduruku, o Sateré Maué, mas eu não conheço ninguém. Rede social, mídias, hoje elas estão aí para ajudar-nos, né? As tecnologias estão cada vez mais envolvidas aqui na escola, no CEMEI, na educação. Então, nós paramos para ouvir, nós perguntamos para os envolvidos. Tem uma frase que o movimento negro
Negro usa muito, que eu acho muito importante, é não fale de nós sem nós. Então, depois da Lei 10.639, surgiram muito mais livros no mercado editorial, né? E eu não estou aqui com essa minha fala, não quero desvalorizar autor, porque ele é branco, porque ele é negro, porque ele é indígena. Mas, assim, quem tem mais propriedade, às vezes, de falar sobre si? O outro ou você mesmo? Então, são questões, assim, para a gente refletir a respeito disso. Sara, fico aqui cheia de reflexões, né? A fala muito linda e traz questões muito profundas, né? Eu gostei muito que tu falaste do cantinho da apreciação, né? Que na sala de aula tem que ter o cantinho da apreciação, porque me parece que eu acho que é uma coisa que a gente precisa desenvolver, né? A apreciação. E aí, tu falando, eu fiquei viajando aqui. Bom, mas para apreciar, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar inteiro. Então, tudo isso que tu falas passa também, ou começa talvez, com uma mudança interior nessa área. Exato. Porque quando fala assim, uma sensibilidade, por que um professor tem sensibilidade para tratar esse tema e ver que é importante? Porque ele é um ser humano mais inteiro, no sentido que se voltou para dentro, que foi buscar os seus valores, o que é importante, né? Que se deu conta que não tem graça nenhuma de eu estar bem se você não tiver, que a gente está interconectado, né? Que o planeta, né? O universo é um só e todos nós somos uma engrenagem, né? Veio aí Covid para mostrar isso, né? Mesmo agora esse processo de vacinação, alguns países à frente, mas enquanto todo mundo não tiver vacinado, enquanto todo mundo não se cuidar, a gente não tem solução. Então, tudo isso também acho que parte de talvez de uma postura, de uma decisão, eu não sei, né, de uma vontade de entrar para dentro, de olhar para dentro e de ser melhor, assim, de ser, tipo assim, humano, é isso? Exato. Eu acho que essa é uma vontade que nós temos, né? E essa pandemia trouxe muito isso. Olha mesmo a questão dos professores. Nós temos que, todo dia, a gente está se reinventando. Ninguém estava preparado, né, para o que aconteceu. Ninguém, nem a sociedade, os pais das nossas crianças, e muito menos nós. E diante desse cenário que nos foi imposto, né, que ninguém escolheu, então nós tivemos que aprender a trabalhar, né? E como trabalhar dessa maneira, por tecnologia, mas nem todo mundo tem acesso, né? Como que a gente cria vínculo com as nossas crianças, com as nossas famílias, sem termos o presencial, né? Sem nos encontrarmos. Então, o professor todo dia ele está se reinventando. Eu acho assim que os professores se revelaram nessa pandemia. E isso, esse exercício que nós temos, assim, de olhar para dentro de nós, né? Que é uma responsabilidade muito grande, tudo que a escola tem que trabalhar. Porque nós trabalhamos hoje, já que nós estamos aqui falando de valores, né? No teu projeto, então nós acabamos trabalhando, não é só o conhecimento científico ligado à língua portuguesa, matemática, história, geografia, é tudo, é como um todo. Alguém pensa em educação ambiental, é lá na escola que vai procurar mudança, os professores têm que trabalhar, né? Essas questões hoje em dia de abuso sexual, tudo, é o olhar da escola, muitas vezes é o professor que vai perceber que a criança está diferente e vai intervir, né? Vai encaminhar, vai tomar uma atitude. Então, olha a nossa importância, o nosso papel, e muitas vezes não somos valorizados. Assim, então, esse é um olhar para dentro mesmo, sabe? Nós, todo dia, educarmos esse nosso olhar, educarmos a nossa atenção, e isso não é fácil, porque quando eu falo, assim, às vezes, igual agora, nesse momento que a gente está conversando, não é em questão assim de ensinamento, eu não tenho nada para ensinar, eu só compartilho, porque eu penso assim que eu aprendo muito mais com meus pares do que eu ensino, sabe? É tão gostoso quando você vê uma prática de um colega, né? Porque às vezes as pessoas, elas pensam diferente do que nós, e pensou algo que você não pensou,
E você, às vezes, tem algo também que ele não pensou, e nessa troca é onde acontece a aprendizagem. Assim como as crianças, né? Nós nos preparamos, nos planejamos e chegamos para ensinar, mas nós aprendemos. Aprendemos muito, aprendemos sobre a vida, aprendemos sobre o conteúdo, né? Aquilo que a gente foi para ensinar, porque é isso, é uma troca. O conhecimento, ele não tem significado nenhum, ele é vazio se ele fica só para você, ele tem que circular, né? E é assim, a gente aprende todos os dias, todos os momentos, com os nossos pares. Tem lá o conhecimento mais científico dentro das escolas, mas também tem o conhecimento de mundo, conhecimento de vida. E sempre eu acho que não dá para separar desse humano, né? Porque se você você tem que todos os dias exercitar essa tua humanidade, principalmente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, em que não podemos nos encontrar, né? As nossas pautas continuam sendo importantes, talvez até mais do que antes, né? E que quando isso acabar, muitas pessoas não estarão mais presentes, nós vamos sentir falta dessas pessoas, né? O que vai ser realmente importante depois de tudo isso? Então, eu acho que é hora também de mudança, de sempre melhorarmos. Eu acho que isso é o que todo mundo busca, né? Ser melhor enquanto pessoa. Travou minha câmera. Mas assim, nesse sentido, Sara, a gente pode ser otimista, a gente pode ter esperança, e no sentido de esperançar mesmo, né? Fazer alguma coisa para. Porque a gente vem, né, colaborando, né? Os professores vêm colaborando, vêm se reinventando, né? A gente vem trabalhando a escuta. Acho que dá para ter esperança de que, de alguma forma, a escola vai ser diferente também, né? Talvez seja um pouco mais próxima da escola que a gente sonha. O que tu achas? Verdade. Ah, eu acho que sempre a gente tem que ter esperança, por pior que pareça a situação, né? Como diz o Paulo Freire, né? Esperançar é verbo. Nós temos que acreditar, né? Dentro dessa nossa profissão, né? Se a gente não acredita, nós não realizamos, né? Quantos desafios temos enquanto professores, né? Desde a aprendizagem, porque às vezes você pensa, eu sou professora, vou chegar lá pronta para ensinar alguma coisa. Só que nesse processo tem toda essa parte que nós falamos de emoção, de humanidade. Então tem aquele ser, a criança, e ela tem uma história de vida, e cada um tem a sua história. Às vezes é uma história mais triste, Então isso tudo vai interferir nesse processo de aprendizagem. E o professor, ele acaba aprendendo a lidar com tudo isso, né? Ele vai conhecer aquela criança e saber como trabalhar com aquela criança. E pense que se são 25, 30 ali na sala, então são quantas histórias que ele vai conhecer lá em determinado ano para poder realizar o trabalho dele. Eu acho que se a gente perde a esperança, não faz sentido, né? Em nenhuma profissão, em nenhum lugar. Por mais difícil que pareça, por mais triste que estejamos, né? Principalmente neste momento que estamos vivendo, né? Neste momento pandêmico, em que temos enfrentado situações difíceis, né? Em que a escola não sabe muito bem em que lugar que ela está ali, que ela vai ficar diante de todo esse quadro, em que a gente fica pensando, reavaliando o que é realmente necessário na nossa vida, o que é realmente prioridade. Então, eu acho que a esperança, ela não pode morrer. A esperança é o que nos move, né? É através dessa esperança que nós podemos trazer mudanças. Eu mesmo tenho muita esperança quando eu falo sobre as minhas pautas, as minhas temáticas, né? Eu tenho esperança que o mundo seja melhor para as minhas crianças, hoje para o meu neto, né? Porque o meu filho já é grande, então um mundo melhor para ele e para todas as outras crianças, porque as crianças merecem, elas são as que mais sofrem numa guerra, elas são as que mais sofrem no momento de pandemia, né? E muitas vezes a gente não tem esse olhar para as infâncias e para essas crianças, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esperança, sim, para mudar esse mundo, para deixar algo melhor para elas. Sara, muito obrigada. Eu queria te apresentar, eu te mostrei antes em off, o João, né? Quem sabe ele não vai fazer companhia para tuas bonecas, né? A Que Maraia, as lindo! bonecas, é uma a Maraia aqui do Rio Grande do Sul, né? E ela trabalha com bonecos negros, né? Começou a criar
E aí eu pedi para ela fazer uma versão do João, e aqui está o nosso João. Quem sabe ele não vai chegar no Paraná, né? Ai, que legal. Nossa, parabéns pelo trabalho. É Maiara? A Maiara, Maiara as bonecas. E dá para procurar no Instagram. E as bonecas negras são artesanais, e tanto que a gente tem pouquinhos Joões assim. E é bom, né, também que tem os bonecos, né? Porque às vezes a gente vê mais bonecas e precisamos dos bonecos também, né? Essa diversidade, né? Muito legal. Isso aí. Queria, então, junto com o João, te agradecer muito por essa nossa conversa, pela tua disponibilidade, como eu disse no início, num domingo, né? E que a gente possa conversar mais e mais vezes e, assim, inspirar professores, né? Professores e não professores, né? Cidadãos, para que a gente, a partir do que cada um de nós pode fazer, a gente possa construir um mundo melhor. Eu Muito que obrigada. agradeço, viu, pelo convite. Para mim foi uma honra estar conversando com vocês, né? E falar um pouquinho aí dessa minha história, dessa trajetória na educação. Obrigada e que você continue espalhando conhecimento aí Brasil afora, viu? Parabéns pelo teu programa e pelo teu projeto. Obrigada, Sara.